Essa questão diz o seguinte: ainda que tenhamos a sensação de que estamos estáticos sobre a Terra, na verdade, se tomarmos como referência um observador parado em relação às estrelas fixas e externo ao nosso planeta, ele terá mais clareza de que estamos em movimento. Por exemplo, rotacionando junto com a Terra em torno do seu eixo imaginário. Se considerarmos duas pessoas, A e B, uma delas localizada em Ottawa, no Canadá, em latitude 45 graus norte, e a outra em Caracas, Venezuela, em latitude 10 graus norte, qual a relação entre a velocidade angular média e a velocidade escalar média dessas duas pessoas quando analisadas sob perspectiva do referido observador? Então, temos aqui uma questão de movimento circular que pede um desenho para que fique mais fácil interpretar a situação. Pronto, nós temos aqui então dois observadores, A e B, sendo que o observador A está a 45 graus norte e o observador B está a 10 graus norte, ele está mais pertinho da linha do Equador. E aí eu desenhei aqui um eixo fictício de rotação da Terra. Então a Terra vai girando em torno desse eixo e, como consequência, o observador A e o observador B também. Mas agora, como que a gente pode calcular as velocidades linear e angular desses observadores? Bom, lembra daquela equação? V é igual a ômega vezes R. Ou seja, a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. E aí nós já temos uma boa equação para calcular essas quantidades. Tá legal, mas a gente tem só a equação, mas e as quantidades? Bom, vamos lá, né? Vamos com detalhe que essa parte é um pouquinho sutil. Olha só, a Terra dá a volta em torno do seu próprio eixo uma vez a cada 24 horas, certo? Então vamos lá. A velocidade angular de rotação da Terra é de 2π radianos por dia. Ou seja, a Terra dá uma volta completa a cada dia. Isso nós já sabemos. Essa daqui é a velocidade angular da Terra, vou chamar de ômega-t. Beleza? Legal. Esses observadores estão fixos sobre a superfície da Terra. E eles estão, de certa forma, acoplados à Terra pelo mesmo eixo. Então, eles giram junto com a Terra. Por conta disso, as velocidades angulares desses observadores são iguais. Ou seja, ômega-A é igual à velocidade angular da Terra, que, por sua vez, também é igual a ômega-B. Isso quer dizer que os dois percorrem a mesma distância angular no mesmo período de tempo. Ou seja, um dia para o A também é um dia para o B. E não se fala mais nisso. Então, nós já concluímos que ômega-A é igual a ômega-B. Isso elimina algumas alternativas. A letra B e a letra C estão eliminadas. Mas e agora? E a velocidade linear? Como é que ela fica? Bom, vê só. A velocidade linear ela é igual à velocidade angular, que é igual para os dois, nós já vimos isso, vezes o raio. Será que o raio vai ser o mesmo para os dois? Vamos ver. Olha só, esse raio é a distância do observador até o eixo de rotação. Ou seja, ele não é o raio da Terra. Toma esse cuidado. Olha só. Para o A, por exemplo, é essa distância daqui, tá vendo? Entre o observador e o eixo de rotação. Não é o raio da Terra, que é essa distância aqui, por exemplo, que vai até a borda dela. E para o observador B, nós temos aqui um outro raio, tá vendo? Que também é diferente do raio da Terra. Então, o que nós temos aí? Visualmente, já conseguimos perceber o seguinte. O raio para o observador A é menor do que o raio para o observador B. Portanto, podemos perceber então que a velocidade linear para o observador A vai ser menor do que a velocidade linear do que para o observador B. Por quê? Porque, olha só, o ômega é igual para os dois. Então, a única coisa que pode mudar é o raio. Se o raio do A é menor do que o raio do B, então a velocidade linear do A tem que ser menor do que a velocidade linear do B. E isso já responde a nossa questão. Então, ficamos aqui com a letra C. Beleza? Agora, se você quiser calcular quanto é que vai ser a velocidade linear, pode? Pode. Para essa questão não é necessário, mas eu vou deixar aqui como faz, só para ficar completinho. Primeira coisa que teríamos que fazer é calcular esses raios. Como é que a gente pode calcular esses raios? Olha só, o desenho acabou já ficando um pouco poluído, mas vou fazer aqui no cantinho uma pequena réplica. Olha só, aqui está o eixo de rotação,
aqui está o raio A, aqui é o raio da Terra, vou chamar de R grandão, e nesse pontinho está o observador A. Percebe que isso aqui é um triângulo retângulo? Ou seja, esse ângulo aqui é um ângulo reto? Beleza. Agora percebe também o seguinte, nesse triângulo retângulo, esse ângulozinho daqui, olha só, é de 45 graus. Por que que eu sei disso? Pelo seguinte, aqui tem outro eixo. Esse ângulo daqui é de 45 graus. Então, esse daqui também tem que ser, porque esse ângulo daqui é um ângulo reto. E aí 45 mais alguma coisa tem que dar 90. Só pode ser 45 também. E dentro de um triângulo retângulo, na verdade de qualquer triângulo, os ângulos somam 180. Então, esse ângulo daqui também só pode ser igual a 45. Com isso, a gente pode usar a nossa trigonometria para calcular o RA. Bom, repara o seguinte. Deixa eu escolher um ângulo aqui para mim. No caso do 45 fica ambíguo. Vamos pegar esse daqui. Esse ângulo, se você perceber, ele está oposto ao cateto que a gente quer calcular. Ele é oposto ao RA. Portanto, o RA vai ser igual a hipotenusa vezes quem que vai com o oposto, o seno ou o cosseno? O seno. Então, o RA é o R vezes o seno de 45 graus. E agora para o observador B? É o mesmo pensamento. Deixa eu desenhar aqui nesse cantinho o eixo de rotação. O observador B ele já está aqui, o RB é maior do que o RA. E aí nós temos aqui o raio da Terra de novo, formando um triângulo daquele tipo, né? Retângulo. Já no observador B, esse ângulo daqui é de 10 graus. Portanto, esse outro daqui é de 80 graus e esse daqui acaba sendo de 10 graus também. Beleza? E agora, como é que a gente pode calcular o RB? Escolhe um ângulo, vou escolher o mesmo, esse cara daqui. Então, o RB vai ser igual a hipotenusa vezes esse ângulo daqui que eu escolhi de 80, ele é o ângulo oposto ou adjacente ao cateto que eu quero, ao RB? Ele é oposto. Então, o R vai ser multiplicado de novo pelo seno, mas agora é o seno de 80 graus. E aí, se a gente soubesse os valores de R e do seno de 80 e do seno de 45, nós poderíamos tranquilamente calcular os raios RA e RB para depois jogar aqui nessa fórmula da velocidade. Lembrando que a velocidade angular da Terra é super conhecida por todo mundo e ela é de 2π radianos por dia.